Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é administração do capital de giro. Os tópicos a serem abordados nessa aula são ciclo financeiro e ciclo operacional, políticas de capital de giro. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de conhecer os conceitos de ciclo operacional e ciclo financeiro, verificar as principais políticas de capital de giro utilizadas pelas organizações. Ciclo financeiro e ciclo operacional. Para se administrar de forma eficiente o capital de giro, torna-se indispensável conhecer detalhadamente os ciclos operacional e financeiro, ou ciclo de caixa da empresa. A ideia do capital de giro envolve aquela questão de liquidez. Ou seja, capital de giro é basicamente o meu ativo circulante. E por que o meu ativo circulante é tão importante? Ora, se eu tenho obrigações de curto prazo representadas aí no meu passivo circulante, eu preciso saber se eu tenho condições de honrar aí essas dívidas. Para isso, temos o capital circulante líquido, ativo circulante menos o passivo circulante, e também os indicadores de liquidez. Liquidez corrente, liquidez seca e liquidez imediata. Bom, mas ciclo operacional e ciclo financeiro, de que forma eles estão relacionados ao meu capital de giro? Suponha o seguinte cenário. Eu faço a aquisição de insumos e matérias-primas para que eu possa processá-los e então eu vou vender aí para os meus clientes o produto acabado. Então eu tenho 3 momentos importantes. O primeiro, quando eu compro esse estoque, essa matéria-prima, quanto tempo que esse estoque fica parado na minha empresa? Qual é o prazo médio que ele fica ali parado? Segundo, qual é o prazo médio que o cliente adquire esse produto? Bom, esses 2 primeiros cenários, o prazo médio que o estoque fica parado na minha empresa e depois eu vendi, qual é o prazo médio pelo qual eu recebo a minha venda? A isso chamamos ciclo operacional. Quanto maior o ciclo operacional, mais eu preciso de liquidez de curto prazo para honrar as dívidas. Por quê? Visualizem a seguinte situação. Comprei os insumos, produzi ali o produto e ele fica parado no meu estoque aproximadamente 30 dias. E aí eu realizei uma venda. Eu tenho então 30 dias que o produto ficou parado e aí eu fiz uma venda. Mas eu parcelei essa venda em 3 vezes. Logo, eu vou receber a venda completa em 90 dias. Bom, o meu ciclo operacional então será 30 dias, que é o prazo médio que o estoque fica parado, mais 90 dias, que é o prazo médio que eu recebo aí dos meus clientes, partindo-se do princípio que eu fiz uma venda a prazo. Nesse cenário, o meu ciclo operacional é de 120 dias. Ótimo! E caso eu tenha que pagar o meu fornecedor em 30 dias? Vejam que situação desconfortável foi colocada aqui. Por quê? Eu tenho 30 dias que o produto fica parado no estoque, 90 dias que é o prazo para eu receber a venda completa. Por outro lado, o meu fornecedor, eu vou precisar pagá-lo em 30 dias. Então, praticamente, eu vou ficar com um descasamento de recebimentos
e pagamentos. Logo, é aí que a liquidez torna-se mais importante. Por quê? Tendo em vista que eu vou precisar pagar o meu fornecedor e eu ainda não recebi do meu cliente, quem vai possibilitar que eu realize esse dispêndio sem a necessidade de recorrer a dívidas? É o próprio ativo circulante. Vamos conhecer as fórmulas do ciclo operacional e também do ciclo financeiro? Ciclo operacional é igual prazo médio de rotação do estoque mais prazo médio de recebimento de vendas. Ciclo financeiro é igual ciclo operacional menos prazo médio de pagamento de fornecedores. Políticas de capital de giro. Temos basicamente 3. Política conservadora, política agressiva e política moderada. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: se eu trabalho com um ativo circulante maior, ou seja, reservas de curto prazo, disponibilidade, guardo mais dinheiro para imprevistos, até porque a depender do meu ciclo operacional, se ele for muito alto e o meu ciclo de pagamentos for menor, eu vou precisar de uma reserva de liquidez para honrar os compromissos. Se a empresa adota uma postura conservadora, ela terá esse cuidado em disponibilizar maiores reservas de curto prazo para suprir a essas necessidades imediatas de dispêndio de caixa. Percebam, então, uma política mais conservadora em relação ao capital de giro. Já outras empresas optam em adotar uma política menos cuidadosa no que se refere aí a reservas, ativo circulante. E muitas vezes elas partem para o seguinte cenário: eu quero fazer uma aquisição, mas não tenho disponibilidade imediata. Bom, parto então para dívidas em banco. Percebam que aqui eu não vou entrar no mérito de qual é a mais certa, qual é a errada. Até porque, a depender do momento, ali da oportunidade, a empresa vai precisar adotar uma estratégia mais agressiva. Já em outros momentos de mercado, cenários, mais conservadora. Trouxe para vocês uma dica de leitura para que vocês possam aí se aprofundar nessa ideia de capital de giro, necessidades de financiamento, ativo circulante. Finanças corporativas, teoria e prática empresarial no Brasil. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre administração do capital de giro. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!